Olá, meus amigos. Chegamos finalmente ao braço direito e vamos ver como é que o Evangelho se posiciona em relação ao eu. Vale a pena lembrar que no último vídeo nós conversamos sobre a questão de não existir um conjunto que seja totalmente homogêneo, em que as partículas, os componentes desapareçam e fique apenas esse conjunto homogêneo. A mesma coisa nós podemos dizer que o lado direito, o eu, ele também não vive sozinho. Não é possível desaparecer completamente do ambiente. O corpo mostra muito bem essa impossibilidade, porque nós dependemos de oxigênio, água e alimentos. Então, ninguém pode se isolar de uma forma absoluta. E também isso acontece em relação ao lado emocional, ao psicoafetivo, em que a pessoa depende de relações para se desenvolver e para se realizar também. Se vimos os inconvenientes do exagero, do nós, do coletivo, ao longo da história do cristianismo, podemos contemplar agora como é que o Evangelho, na minha opinião, prioriza o eu. Pelo menos pode dizer que é discretamente, mas existem sinais de que a ênfase de Jesus Cristo era para o singular. A maioria dos diálogos são individuais. Para verificar com mais clareza essa prioridade de Jesus em relação ao eu, primeiro eu gostaria de passar rapidamente aqui por uma questão da linguagem. Porque a linguagem do Evangelho às vezes parece difícil para muitas pessoas, e eu gostaria de dizer que a chave para se entender isso está no próprio Evangelho. Quando Jesus diz assim: "Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra." Ele mesmo responde e dá uma informação muito relevante que já tem alguns anos que eu venho estudando, que eu olho bem as palavras para poder entender o que ele está dizendo. Então vamos à prática em relação ao eu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu. Eu quem? As pessoas tendem a acreditar que ele está se referindo a ele, Jesus Cristo. Mas o eu, na maioria dos casos, precisa ser apropriado pelo leitor. Porque senão o Evangelho continua sendo um livro de biografia de um ser iluminado que passou por esse mundo e deixou ensinamentos, mas é como se fosse só referente a ele. Quando a gente se apropria das palavras, especialmente do eu, aí sim o Evangelho se torna um instrumento de orientação, de vida e de exercício espiritual para cada pessoa. Quando 2 ou 3 pessoas se reunirem, o eu de cada uma vai aparecer, está no meio, porque não existe modo de você eliminar a individualidade. Qualquer grupo, um casal que seja, que tenha muita afinidade entre si, que se amem profundamente, tudo o que eles fazem é em parceria, em conjunto, em cumplicidade, mas sempre é possível distinguir um do outro, porque o eu sempre está presente. Não é possível alguém se anular, alguém desaparecer com as suas características, com a sua individualidade. E voltando na parte inicial dessa frase, quando ele fala, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, significa que tudo o que eu faço, que eu me lanço, que eu me devoto, que eu me entrego, eu estou fazendo isso em meu nome, com as características que Deus colocou em mim. É assumir a minha identidade divina como sendo o legado, o patrimônio mais importante que eu possuo. Se por um lado é impossível se alienar da própria identidade, e isso fica mais claro ainda numa outra assertiva de Jesus, que ele diz da seguinte maneira:
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É muito interessante que essa expressão eu sou pode ser generalizada para todo mundo. Qualquer um se apodera dessa assertiva para dizer que é um eu sou. Quando Moisés conversa com Deus e obtém a seguinte resposta: eu sou o que sou. Esse eu sou é de universalidade. Qualquer um de nós é um eu sou. Como Jesus adverte: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, morrereis em vossos erros. A palavra pecado tem como primeiro significado erro. Outro exemplo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu pego para mim e digo: o meu eu espiritual, a minha identidade celeste é o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Eu não vou a Deus se não for por um desenvolvimento coerente, adequado, completo com essa minha identidade, com esse eu sou profundo, ao redor do qual eu gravito em minha evolução espiritual. Nós podemos olhar agora que existe uma dinâmica. Apesar do valor, da ênfase que eu estou dizendo aqui, que precisamos atribuir e nos apropriar desse legado divino, também ele precisa ser abandonado. E isso está no Evangelho descrito do seguinte modo: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Se o Cristo não for, você não assume a sua identidade divina e fica num culto ao exterior. É uma postura de menos-valia, de perda de si mesmo e que não condiz com todas as virtudes e qualidades que o Senhor inseriu em cada filho. Então é preciso que o Cristo vá e você assuma, através dessa sintonia profunda com você mesmo e com Deus, o seu processo de crescimento espiritual. Uma outra aplicação que surge desse versículo, quando ele diz: convém que eu vá, aplica-se a mim mesmo. Convém que vá a personalidade atual, com as minhas características, as minhas condições, o meu aprendizado, a minha prática, para que surja um novo eu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para que o Filho que eu estou gestando de mim mesmo, a nova criatura, possa surgir. Enquanto eu estiver com muito apego ao que eu sou, à minha imagem, às minhas realizações, ou que eu ainda esteja frustrado, carente, que eu preciso fazer, que eu preciso realizar, preciso conquistar e acontecer, eu estou paralisado e isso faz com que eu esteja preso, seja ao que eu sou ou ao que eu gostaria de ser. É preciso que isso também passe para que eu vá adiante, para que eu ande com a vida e faça novas experiências, novas conquistas e assimile lições diferentes das que eu já sei e já pus em prática. A assimilação dessas palavras, especialmente eu, filho do homem, filho de Deus, trazendo para si esse eu divino que te constitui, que você é. O campo principal de trabalho deve ser a sua prioridade, porque esse eu é a sua marca, é a sua existência. Foi o seu ontem, é o seu agora e é o seu futuro, dentro de um dinamismo em que cada vez mais as virtudes divinas, os talentos divinos que Deus colocou em sua alma se manifestem com mais nitidez, com mais exuberância. Um abraço, até breve, se Deus quiser.